O Marco da Justiça, em 1758, com a fundação da Vila de Macapá, instalou-se a justiça atrelada à jurisdição do Pará. Em 1833, a criação do termo São José de Macapá, também atrelado à justiça da província do Pará. Em 1841, surge a comarca de Macapá, que esse ano está completando 185 anos. Essa comarca, depois, foi incorporada à comarca do Baixo Amazonas. Só no final do século XIX, em 1891, surge então a comarca de Mazagão. Essa comarca tem uma história interessante. Depois de criada, foi suprimida. Depois voltou a ser recriada. Durante esse período, a justiça também estava atrelada à jurisdição do Pará. 1901, com a resolução do contestado franco-brasileiro, é criada nessa área a comarca de Aricari, hoje a comarca de Amapá. Todo esse período estava atrelado à justiça do Pará. Com a criação do território federal do Amapá em 1943, temos então a justiça atrelada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios. Criou-se também a comarca de Oiapoque em 1951. Posteriormente, ela foi instalada. E só em 1991 temos a criação do Tribunal de Justiça do Amapá. O Barcelo, em seguida, me telefonou pedindo para organizar a justiça aqui do Amapá. Eu e o Douglas fomos convidados para compor o tribunal. Os outros depois vieram. Eu era juiz em Brasília e me consultaram se eu gostaria de vir para o Amapá para montar a Justiça do Estado, e isso me interessou muito, porque isso acontece com um percentual ínfimo dos magistrados do mundo. Ou seja, ter a oportunidade de instalar a justiça num determinado estado, num determinado país. Eu pedi o Gilberto Pinheiro com o Mário Gutierrez e no interior, por aí, verificar quais as comarcas, quais os municípios que têm condições de ser comarca. Nós precisamos instalar as comarcas. Inicialmente em 11 cidades do estado. Ferreira Gomes foi uma dificuldade para explicar o que era uma comarca, a necessidade de se instalar uma comarca. Nos instalamos no Fórum de Macapá, no último andar, do lado do Bartolomé, para criar a estrutura da justiça, a legislação necessária, enfim, toda a preparação para funcionar o judiciário. Com a transformação do território em Estado, toda a legislação existente foi revogada. Então o Estado não tinha como funcionar, porque não tinha os deputados que estavam em constituinte, os desembargadores não tinham legislação e não existia lei tributária no Estado. Evidentemente que foi muito trabalho, comandado pelo Douglas, e nós criamos praticamente 2 núcleos. Coloquei o Luiz Carlos para cuidar da compra de tudo. O núcleo jurídico cuidava toda da parte jurídica, e a parte material tinha que cuidar do que seriam as instalações físicas do tribunal. Nós não tínhamos prédio, nós começamos a construir os fóruns em todas as comarcas. Santana, eu tive que negociar com um clube lá para que a gente pudesse instalar o fórum provisório. Depois que nós demos posse para o juiz do concurso, melhorou bastante. Toda comarca tem um seu juiz ali, um promotor, um defensor público. Ficou muito boa a justiça aqui do estado do Amapá. O que nós vivemos antes da justiça do Amapá foi muito difícil. Eu andei Macapá até o Vila Nova a pé. Era promotor, não tinha carro, olha, não tem jeito. Eu vim a pé, 16 quilômetros. Eu e uma outra colega, viemos embora, não tem jeito. Não tinha como vir de Mazagão. Eu vi como era a justiça na época do território. Vejo como era antes
E agora, como nós estamos antes, nós só tínhamos 1 ou 2 juízes que eram de Brasília e os nossos recursos iam para Brasília, demoravam, ou seja, a justiça era deficiente, nós não tínhamos toda uma estrutura. Passados 35 anos de história, está hoje o Poder Judiciário amapaense completando seus 35 anos. 35 anos de uma história que começou com processos físicos, escaninhos lotados, máquinas de escrever e muita dificuldade. Os anos passaram e o Tribunal de Justiça se consolida na pleiade de tribunais mais respeitados desse país, porque foi formado por 7 homens com visão grande, visão de transformar a pequena criação de um tribunal, de um estado menor da União, num grande tribunal brasileiro. 7 desembargadores que conseguiram, juntamente com os primeiros servidores, formar uma grande base e fazer a justiça amapaense ser reconhecida no Brasil. Quero hoje desejar felicidades e dar os parabéns àqueles 7 desembargadores pioneiros, aos primeiros juízes que tomaram posse aqui à época e construíram tudo o que temos hoje. O Tribunal de Justiça do Amapá está de parabéns.